Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor André e hoje a gente vai trabalhar a Química C, aula 9. Duas funções orgânicas importantes, a função éter, que aparece nos vestibulares, e a ácido carboxílico, que cai muito mais, bem mais recorrente nos vestibulares ainda, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela função éter. A definição, e essa tela é da tua própria apostila para você poder ir destacando e facilitando, tá? Éteres são compostos orgânicos que apresentam um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono em estruturas do tipo. Dá uma olhada nessa estrutura que o oxigênio está sempre entre os radicais, tudo bem? Logo, o oxigênio do éter tem que ser um heteroátomo. Lembra do heteroátomo? Um átomo de oxigênio entre carbonos, tudo bem? Então, olha só, esse R aqui significa radical alquila. Então, ele pode estar entre dois radicais alquilas iguais ou diferentes. Ele pode estar entre um radical alquila e um radical arila. O que é um radical arila? É um radical que tem o quê? O anel aromático, tá bom? Olha o fenil aqui, né? Ou entre dois radicais arilas, ou seja, dois radicais iguais ou diferentes que tenham anel aromático. Tudo bem? Então, olha só. Exemplos, aqui eu tenho o oxigênio entre um carbono e aqui dois. A gente já sabe que um carbono é o metil, certo? E dois carbonos é o etil. Aqui nós temos, ó, entre dois carbonos aqui, então met, et, etil, heteroátomo de oxigênio, met, et, etil aqui também, tá vendo? Aqui nós temos um fenil, que é o que? Uma valência livre no aromático, o oxigênio, que é um heteroátomo, e aqui o metil, tudo bem? Então, em qualquer exemplo desses aqui, ó, o oxigênio é um heteroátomo que está entre carbonos, tá bom? Oxigênio entre carbonos, oxigênio entre carbonos. Professor, mas aqui não são hidrogênios? Ó, lembra que o carbono faz 4 ligações. Então, eu posso representar um desses dois hidrogênios aqui para baixo, o outro aqui para cima, e o carbono ligado diretamente no oxigênio, tudo bem? Então, você tem heteroátomo de oxigênio, ou seja, átomo de oxigênio entre carbonos, é função éter, tá? Aí você pode ter um éter simétrico quando os radicais, ó, que estão aqui, ó, dos lados opostos do oxigênio, são iguais, como por exemplo, dois radicais metil ou dois radicais aqui, ó, fenil, né? E a gente pode ter um éter assimétrico. O que é um éter assimétrico? Quando os dois radicais ligados ao oxigênio são diferentes, como aqui que eu tenho um metil e um etil. Aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um fenil. Tudo bem? Então, essa classificação quanto a simétrico e assimétrico é bem fácil. Simétrico iguais, assimétricos diferentes, tá? E nós temos aqui também, gente, os radicais alcoxi. Alcoxi são radicais que possuem valência livre, né, que é o elo de ligação, num átomo de oxigênio, que por sua vez está ligado a um átomo de carbono, radical orgânico. Então, olha só. Se eu tenho esse metil aqui, ó, e ele está preso a um oxigênio com uma valência livre, então metil mais o oxigênio vira o radical metóxi, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, met, et, dois carbonos. Se tivesse essa valência aqui livre, aqui, ó, e não tivesse o oxigênio, seria um radical metil, certo? Desculpa, etil, porque são os carbonos. Metil tá aqui, ó. Se não tivesse esse oxigênio, seria metil. Se não tivesse esse oxigênio, seria etil. Mas como tem o oxigênio e a valência parte do oxigênio, então aqui é um metóxi, aqui é um etóxi, e no fenil com radical, ó, preso com oxigênio, fenóxi. Fenil vira fenóxi, tudo bem? Esses radicais, gente, esses três aqui, ó, são muito importantes. A gente vai precisar deles para as nomenclaturas que a gente vai ver pela frente aí, tá bom? Então, nessa primeira tela, éter é a função que tem o oxigênio como heteroátomo entre carbonos e pode estar entre radicais alquilas ou radical arila, tudo bem? Daí vem a nomenclatura. Tem a nomenclatura oficial da IUPAC e tem a nomenclatura usual, tudo bem? Então, olha só, as regras. Escreve-se o nome do radical alcoxi correspondente, né, ao grupo mais simples ou com menor número de átomos de carbono. Então, olha só, se a gente pegar aqui, por exemplo, o oxigênio, né, e partir para a esquerda, aqui a gente tem um radical metil. E aqui a gente tem um radical etil. O etil é maior, então ele vai levar o nome do
composto do hidrocarboneto, né? Met, et, etano. E o menor vai ficar o metil. O metil com oxigênio vira esse radical metóxi. Então, é o metoxietano, tá vendo? Então, a maior cadeia leva como a cadeia de hidrocarboneto e a menor fica com oxigênio naquele radical alcóxi aqui, tá bom? Se a gente pegar esse aqui, ó, os dois são do mesmo tamanho. Então, vai ficar como? Esse com oxigênio preso vai ser o etóxi, e a outra cadeia, então, de hidrocarbonetos, etano. Etoxietano. Tudo bem? Quem que é maior? O metil ou o fenil? O fenil é maior, certo? Então, a gente vai pegar o metil com oxigênio e chamar de metóxi, mas como isso aqui agora não é radical e é a cadeia principal, então é o benzeno, lembra? O benzeno, quando vira radical, é fenil, mas aqui como ele é cadeia, ele é o benzeno, né? Se tivesse uma cadeia bem maior, daí seria o fenóxi, mas como o metil é menor que teoricamente um radical fenil, então esse aqui vira radical e esse vira cadeia principal. Então vai ficar o metóxi, que é o radical aqui, ó, com oxigênio e o benzeno, metoxibenzeno, todo mundo junto, tá? Então, ó, metoxietano, menor e a cadeia maior de hidrocarbonetos, etoxietano, aqui os dois são iguais, poderia ser aqui também, ó, etoxietano, tanto faz, e aqui metoxi, que é a menor, benzeno, tudo bem? E existe uma regra de nomenclatura usual, olha só que fácil, escreve-se a palavra éter numa palavra separada, seguida dos nomes dos radicais ligados ao oxigênio, em ordem alfabética e separados pela conjunção e mais terminações ico, tá? Então aqui é mais ou menos como aquela nomenclatura oficial de álcool, né, que era o etanol ou álcool etílico. Lembra disso? Metanol ou álcool metílico, que se eu não me engano foi na nossa última aula. Então aqui como é um éter, você vai chamar de éter, daí etílico, metílico. Olha só, aqui não é um radical etil, etílico, e um radical metil, metílico. Então, éter, etílico, metílico. Tudo bem? Sempre priorizando a ordem alfabética, tá? Como aqui nós temos dois etil, ó, etil aqui e etil aqui, então a gente vai chamar de éter dietílico. Éter dietílico, tudo bem? Aqui, ó, nós temos o fenil, porque nessa nomenclatura usual a gente usa o radical para os dois. Aqui é o radical metil e aqui é o fenil. Como o fenil na ordem alfabética vem antes, então fica o éter fenílico metílico. Tudo bem? Então pode aparecer a nomenclatura oficial, onde você usa o radical alcóxi, que é o menor, preso numa cadeia de hidrocarbonetos maior, ou você usa uma nomenclatura usual, onde você chama aqui ó, o éter, né, que é o heteroátomo de oxigênio, éter e etílico, metílico, seguindo uma ordem alfabética. Tudo bem? Daqui, gente, isso é muito importante essa tela. Outra forma de nomenclatura ainda encontrada cita em ordem alfabética os nomes dos dois grupos ligados ao oxigênio, seguido da palavra éter, sem usar hífen, tá? Então, olha só, exemplos, né? Aqui tem o etil, que é o maior, mas a gente pega a ordem alfabética. Etil, metil, éter. Tudo bem? Não é muito recorrente essa nomenclatura, tá, gente? Etil, metil, éter. E aqui, como são, né, dois radicais etil, então fica dietil éter, que é o éter comum, tá? Quando se fala em éter comum, é muito mais fácil aparecer essa nomenclatura aqui, ó, éter dietílico, que na verdade é o etoxietano. Tudo bem? Então, é importantíssimo você se familiarizar com essas formas de dar o nome para esses compostos. Tudo bem? Daí, ó, falando ainda desse dietiléter ou éter dietílico, ó, éteres são utilizados como solventes e como matéria-prima na obtenção de outros compostos orgânicos, tá? O éter comum é o éter dietílico, que a gente já viu, né? Que é empregado como anestésico, tudo bem? Então, se preocupa com esses radicais aí que eu falei, que são os mais recorrentes no vestibular, tá? O radical metil, etil e o fenil. E lembrando que o fenil, quando ele for cadeia principal, aí é benzeno, tá bom? Beleza, gente? E aí vem uma função muito importante, que é a função ácidos carboxílicos. Isso aqui, gente, cai demais no vestibular, aparece bastante, então você tem que estar sempre ligado, tá? Ácidos carboxílicos, olha a definição. O resultado da união de um grupo carbonila
E hidroxila é o grupo denominado carboxila. Então, olha só, a carbonila é o C dupla O. Tá vendo? O carbono faz 4 ligações. Então, tem uma dupla com oxigênio, né? E aqui a gente tem, ó, olha só, uma valência livre para ligar com outros carbonos, né? Então, isso aqui é o grupo carbonila. A hidroxila é aquela que a gente viu no álcool. Se a gente juntar nesse carbono, na carbonila, uma hidroxila, vira uma carboxila, que tem essa estrutura aqui, ó, C dupla O, OH. Mas que é muito mais representada assim, ó, COOH, com tudo condensado aqui, tá bom? Mas aqui, ó, esse COOH, esse O aqui, esse oxigênio é o dupla O, e o outro OH, que é a hidroxila, tudo bem? Você pode ter um radical aqui, ó, um radical, uma cadeia carbônica, por exemplo, um radical etil, metil, propil, aqueles que você já conhece, né? E você pode ter um radical arila também aqui, ó. Pode ser um anel aromático com C dupla OH, tudo bem? Radical alquila, radical arila, tanto faz. Então aqui nós temos alguns exemplos de ácido carboxílico, ó. Aqui a gente tem só um hidrogênio, né? Então só um carboninho aqui com C dupla O e OH. Aqui nós já temos um radical metil, né? Juntando aqui, ó, na cadeia então completa com C dupla OH. Então isso aqui na verdade não chega a ser um radical, porque tudo isso aqui faz parte da cadeia principal, englobando esse carbono, né? Então, aqui eu tenho, olha só, o hidrogênio, aqui eu tenho um metil, mas quando ele entra aqui, ele já faz parte da cadeia completa, ó, met, et, tudo bem? Então, olha só, embora aqui seja um radical, tá? Aqui, ó, quando esse radical entra aqui, a cadeia completa tá com esses dois carbonos, tudo bem? Aqui nós temos um grupo arila, ó, com C dupla O, OH preso nele. E aqui nós temos, gente, um ácido dicarboxílico, olha só, CH2, daí ele está ligado com um C dupla O, OH à direita e um C dupla O, OH à esquerda. Então é um diácido ou um ácido dicarboxílico, tudo bem? Os ácidos carboxílicos são usados em tingimento de tecidos, na alimentação, na fabricação de desinfetantes e plásticos, na produção de ésteres. Então é uma gama muito grande de utilização de ácidos carboxílicos, é importantíssimo, tá bom? Vamos lá. As classificações. Classificação quanto ao número de carboxilas, ou seja, quanto ao número de C dupla O, OH. Nós temos ácidos monocarboxílicos, que só tem uma carboxila, tá vendo? Dicarboxílicos, ó, que possuem duas carboxilas, e até ácidos tricarboxílicos. Olha só, um ácido que tem uma carboxila aqui e uma aqui. Tudo bem? Não se esqueça que desse carbono vem um C dupla O, OH. Desse carbono vem um C dupla O, OH, C dupla O, OH. Então, isso aqui, ó, é uma representação condensada da função carboxila. Tudo bem? Uma classificação bem fácil, né? A nomenclatura é uma nomenclatura, assim, fácil, não é difícil, tá? A gente já viu que o hidrocarboneto, a gente tem a terminação O, né? Então, metano, propano, butano. Os álcoois têm a terminação ol, etanol, butanol, metanol. E os ácidos carboxílicos têm a terminação oico, tudo bem? Então, se a gente pegar aqui, ó, aqui a gente tem o C dupla O, OH, indicando que é um ácido carboxílico. Só tem um carbono met. Então, esse é o ácido metanoico, tudo bem? Tem que ter a palavra ácido junto, tá, gente? Então, ácidos monocarboxílicos. Esse é o ácido metanoico. Aqui nós já temos dois carbonos. Se tem dois carbonos, met, et. Então, esse é o ácido etanoico, tudo bem? Aqui nós temos o benzeno, né? E aqui nós temos o C dupla O, OH. Então, como não tem como partir, né, um dupla O, OH direto desse carbono aqui, ó, porque esse carbono já está fazendo as três ligações, não teria como sair um dupla O, OH, então dele tem que sair um carbono com C dupla O, OH. Então o nome desse ácido aqui é o ácido benzoico, tudo bem? Bem importante. Então, met, metanoico, et, dois carbonos, etanoico. E o benzoico, que tem um carbono aqui, ó, na verdade não são só os 6 carbonos do anel aromático. Tem um carbono e desse carbono sai o dupla O e o OH, tudo bem? Cuidado para você não confundir isso aqui, tá bom? Daí nós temos exemplos de ácidos dicarboxílicos, olha só. Aqui nós temos um C dupla O, OH para a direita, um C dupla O, OH para a esquerda. Então, se fosse só aqui, ó, CH3, C dupla O, OH, seria o ácido
etanóico. Mas como tem duas carboxilas, é o etano de 2 etano dioico. Se não tivesse essa extremidade C dupla OH, fosse só um CH3 aqui, seria met-et-prop, seria o ácido propanóico. Mas como tem duas carboxilas, então é o ácido propano dioico. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, mas são duas carboxilas nas extremidades. Então é o butano dioico. Tudo bem, gente? E a gente pode ter também radicais pendurados aqui num ácido carboxílico, tá? A ideia do radical agora vai seguir a gente em praticamente todas as funções. Então, olha só, nos ácidos carboxílicos de cadeia ramificada, você lembra o que é uma cadeia ramificada? É uma cadeia que tem um carbono terciário, pelo menos, né? Terciário ou quaternário. Tá aqui o carbono terciário, olha só. Nos ácidos carboxílicos de cadeia ramificada, a cadeia principal é a sequência mais longa que contém o grupo carboxila. Então, eu não posso pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Porque a maior cadeia está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com 5 carbonos. Mas a numeração tem que partir de onde? Da extremidade que contém a função. Tá vendo a função aqui, ó? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Lá no carbono 3 tem um radical metil. Então, é o ácido 3-metilpentanóico. Ácido 3-metilpentanóico. Tem um nome usual para esses ácidos aqui, ó, que tem radicais pendurados aqui, tá? A gente já vai ver. Mas, por enquanto, vamos na nomenclatura IUPAC, na nomenclatura oficial, tudo bem? Então, ó, recapitulando. Começa a numeração do ácido da cadeia, da extremidade onde tem a função carboxila. Então, é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3 tem um radical metil. Então, é o 3-metil. Ácido 3-metilpentanóico. Pente porque tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tudo bem, gente? Beleza? Daí aqui tem uma nomenclatura usual, e essa nomenclatura usual, gente, pelo menos desses 4 ácidos aqui, ó, você vai ter que estudar, fazer marca-texto, né, pegar os teus post-its aí e escrever numa cartolina, colar no seu quarto, porque cai às vezes no vestibular, quer dizer, no vestibular, geralmente cai mais a nomenclatura usual dos ácidos carboxílicos do que a própria nomenclatura oficial. E geralmente são um desses 4 aqui, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos por partes. O nome IUPAC, o nome oficial desse ácido aqui, que só tem um carbono, é o ácido metanóico. Met, um carbono só, certo? Mas o nome usual é o ácido fórmico. Por quê? Porque é encontrado nas formigas. É aquele ácido que quando a formiga pica você, ela injeta ele dói, incha. É o ácido fórmico da formiga. Tudo bem? Daí, com 2 carbonos, gente, ó, eu vou até colocar uma caneta aqui, ó, e vou circular isso aqui e você destaca aí na tua apostila também. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo, tá? 2 carbonos, met-et, é o ácido etanóico, certo? Mas o nome usual dele é o ácido acético. O ácido acético é aquele que, junto com água, forma o vinagre. Tudo bem? Então, esse nome ácido acético é muito recorrente nos vestibulares, tá? Cai muito mais com o nome ácido acético, né, do que ácido etanóico. Então, esse aqui a gente tem que saber mesmo. O ácido acético é o etanóico, só que acético é a nomenclatura usual. Tudo bem? Daí, com 3 carbonos, 1, 2, 3, ácido propanóico, mas, né, que tem o nome usual de ácido propiônico, tá? Porque propiônico de primeira protospion, primeira gordura, tá? Ácido propiônico, primeiras gorduras, beleza? E aí nós temos o met-et-prop-but, o ácido butanóico, né? Que tem como nome usual ácido butírico, que é aquele encontrado na manteiga, tá? Então, você pode encontrar a nomenclatura como ácido metanóico, ácido etanóico, ácido propanóico, ácido butanóico, nomenclatura oficial. Mas aparecem direto aí nos vestibulares as nomenclaturas usuais. O fórmico, o acético, ácido propiônico e o ácido butírico. Tudo bem? E essa última aqui, ó, tela nossa,
Tem uma nomenclatura, gente, bem importante, ó, que é utilizando, na verdade não é a última tela, tá? Só para você se empolgar um pouquinho. Mas tem uma nomenclatura usando aqui, ó, os termos alfa, beta e gama. Olha só, se a gente pegar esse ácido aqui, ó, pela nomenclatura oficial, né, a gente teria aqui, ó, carbono 1, carbono 2, então seria um ácido 2-metil, certo? 2-metil, e daí met, et, próprio met, et, próprio but, ácido 2-metilbutanóico, certo? Mas esse carbono aqui, ó, é o carbono 1, então a gente sempre considera ele como carbono 1, e o primeiro carbono ao lado do carbono 1, a gente chama de carbono alfa. O segundo carbono, carbono beta, e o terceiro carbono, carbono gama. Então, nós temos um metil no carbono alfa. Se ele tivesse aqui no carbono 3, seria um metil no carbono beta. Se tivesse no carbono 4, seria um metil no carbono gama. Agora, cuidado, gente. Você não pode chamar esse aqui de alfa. O alfa é o primeiro que aparece depois do carbono da carboxila. Tudo bem? Então, como é que fica o nome desse ácido? Olha só. 4 carbonos é o ácido butanóico ou ácido butírico, certo? Então, eu posso chamar de ácido alfa-metilbutírico. Alfa porque é o carbono, primeiro carbono depois do carbono da carboxila, e butírico por quê? Porque é o nome usual para butanóico. Então, ficou ácido alfa-metilbutírico. Tudo bem? E a gente vai ver, na verdade, vocês já viram até em biologia, com os professores de biologia, né? Que existem monoácidos de cadeia longas, que são denominados ácidos graxos, pois ocorrem em óleos e gorduras. Então, são ácidos que têm cadeias longas. Ó. Professor, mas essa cadeia aqui é tão pequenininha, só tem 3 carbonos. Calma lá, meu jovem, minha jovem. Olha só, aqui tem um carbono, mas o CH2 está repetido 14 vezes. Então, tem 1 mais 14 mais 1. Então, é uma cadeia longa. Aqui tem 1 mais 16, 17 mais 1, 18. Tá vendo? E quando você tem esses ácidos grandões aqui, ó, você chama eles de ácidos graxos, que são os ácidos que ocorrem em óleos e gorduras, tudo bem? Beleza? E agora sim, gente, por último, ó, nós temos ácidos dicarboxílicos, que têm nomenclaturas oficiais, que a gente já viu, mas tem as usuais também. Então, olha só, essa é a última tela, tá, gente? Ó, nós temos aqui met e et, são 2 carbonos, então é o ácido etano dioico, porque são 2 carboxilas. Mas o ácido etano dioico, né, leva o nome, deixa eu colocar minha caneta para destacar, leva o nome de ácido oxálico. É muito comum encontrar aí nos vestibulares o sal oxalato, porque é um sal que veio da neutralização de uma base com ácido oxálico, tá? Então, o etano dioico também é chamado de ácido oxálico, tá bom? Daí nós temos o ácido propanodioico, que é chamado de ácido malônico. Então, você vai ter que fazer o teu ficheiro aí, escrever várias vezes para você se familiarizar, tá? Não são tantos assim, são 4 ácidos carboxílicos e 3 ácidos dicarboxílicos, tá? E o ácido butanodioico, butano porque tem 4 carbonos, que a gente chama de ácido succínico, tudo bem? Ácido oxálico, que é o etano dioico, malônico, que é o propano dioico, e succínico, que é o butano dioico, tá? Você precisa se familiarizar com esses nomes. Lembra que a gente aprendeu ainda lá nas nossas aulas presenciais, met, et, prop, but, butano, né? Metil, 2-metil, butano. Esses termos que a gente aprendeu com radicais e nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente usa até aqui. Só que aqui a terminação é diferente porque é uma função diferente, não é mais hidrocarboneto. Mas aquela de chamar met, et, prop, but, os radicais metil, etil, a gente continua usando e vai só incorporando em novas funções, tudo bem? E para fechar, gente, os ácidos benzeno-dicarboxílicos, tá? Que recebem nomes especiais. Olha só, se eu pegar o anel aromático numa valência livre aqui de hidrogênio, colocar o C-OH e na outra valência vizinha colocar um C-OH, ele é um ácido. Agora, se eu pular uma valência aqui, ó, né, e colocar nessa posição, lembra lá nas aulas anteriores de fenol, a gente já viu, ó, que quando são vizinhos já colados aqui, ó, usa o prefixo orto, certo?
Quando pula uma pontinha aqui, o meta. Quando pula duas, tanto para cá quanto para cá, usa aquele para, né? Orto, meta, para. Então, esse ácido aqui, ó, que é formado aqui por um anel aromático com duas carboxilas, né? Chamamos de ácido oftálico, tá? Ácido oftálico. Então, esse aqui é o ácido ortoftálico, esse aqui é o ácido metaftálico e esse aqui é o ácido paraftálico, tudo bem? Orto, porque são vizinhos, meta, porque pula um hidrogênio aqui, ó, né? A gente não faz a valência aqui, a gente pula um para fazer a valência aqui, e o para a gente pula dois hidrogênios, tudo bem? Para esse vídeo, né? Volta quantas vezes forem preciso você voltar para você conseguir fazer os exercícios de assimilação e aperfeiçoamento, tudo bem? Como é bem teórico, não tem cálculo, eu acho que olhando esse vídeo, com o que você tem destacado na tua apostila, você consegue fazer os exercícios da apostila, tá bom? E qualquer dúvida, gente, tira a foto do exercício, manda no privado para mim no WhatsApp, que eu tô sempre de plantão, pode ser qualquer dia, qualquer hora, e eu te ajudo a fazer daí. Eu gravo alguma coisa, eu faço num papel e mando para você de volta, tá bom? Bons estudos!